que hoje as nossas palestras dispensam qualquer comentário, porque, na minha opinião, foram assim perfeitos em seus dizeres, né? Colocando as palavras certíssimas. Dizem, é uma frase que diz que as palavras na hora certa são maçãs de prata em cestos de ouro. Ou seja, tem um valor muito grande na nossa vida. A palavra também é caridade, é a caridade moral. Se nós pudermos absorver de algum modo um pouquinho do que foi falado aqui hoje, com certeza as nossas vidas vão mudar, nós vamos pensar diferente, nós vamos pelo menos buscar as informações que precisamos no lugar certo para ficarmos melhores. Nós precisamos de leitura, nós precisamos ouvir palestra, ouvir cultos, ensinamentos. Se não podemos estar fisicamente, a televisão tem isso, os canais aí da internet, do YouTube tem palestras de todos os tipos, de todos os temas, para enriquecer a nossa vida. Enquanto a gente trabalha, viaja, nós podemos estar aprendendo. Tudo é uma questão de educação. Como tudo que nós estamos vivendo é para educar-nos por dentro. Deus não é um pai cruel, não nos dá provas sem que nós necessitamos, não nos traz dor sem que essa dor nos permita crescer. Então tudo que chega até nós, mesmo que a gente não possa compreender no mesmo momento, tem uma função em Deus para que a gente cresça. O que acontece é que por dois motivos, por ignorância, ou seja, pela falta de saber, ou pelo orgulho, nós não absorvemos. Nós sabemos que não é assim, porque a consciência acusa. A consciência acusa quando nós fingimos não ver o que vimos, quando não nos interessamos por aquilo que tem que ser, quando a gente ganha um livro e guarda ele na gaveta, ou usa ele para decorar a estante, ou para fazer peso de porta. A consciência aponta. A consciência aponta quando alguém surge com um comentário mais positivo e a gente se desvia dele. Então, se nós estamos, e todos estamos aqui, buscando uma mensagem do ente querido e do mundo espiritual, é porque nós estamos no mesmo barco. Estamos na oportunidade que Deus dá de crescer. Se nós ficamos aqui tantas horas, das 6 da tarde, agora é quase meia-noite, mais de 6 horas vamos ficar, é para que possamos aproveitar o tempo e que essas informações possam de algum modo nos modificar por dentro. O que nós ouvimos aqui não vai modificar o nosso parente que está em casa, não vai modificar o companheiro do trabalho, não vai modificar o nosso vizinho, porque eles não estão aqui. O que nós ouvimos aqui deve modificar a nós mesmos. Então não adianta nós chegarmos de retorno em casa e esperar que nos tratem da maneira que nós ouvimos aqui, porque eles na maioria não sabem. Somos nós que teremos que fazer diferente, e o diferente às vezes incomoda, dói, porque mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer diante de uma situação. Nós queremos apaziguar e tudo parece impossível. Nós queremos esclarecer e o entendimento não chega. E o que fazer então? Nós temos que mudar a direção. Nós temos que mudar o meio. Muitas vezes, como o próprio Cristo fez, nós temos que descer e descer muito para poder dar a mão. Foi o que Ele fez conosco. Desceu em nosso meio,
viveu as suas experiências, os seus exemplos para nos ajudar. Se ele não tivesse vindo, nós não teríamos o Evangelho como temos hoje e com certeza não estaríamos vivendo o clima que nós vivemos hoje. Estaríamos ainda nos matando para nos defendermos, igual muitos daqueles que nós vemos nas sessões policiais aí, nas páginas de jornais, que simplesmente, para tirar do caminho, fazem crimes. Estes ainda não absorveram de modo mais efetivo o Evangelho de Jesus. Então não nos cabe cobrar daqueles que não ouviram, daqueles que não nos compreendem, aquilo que já está em nós, mesmo que isso doa. Muitas vezes nós podemos ter todos os ingredientes para fazer a comida, mas não tem a panela. Nós podemos saber um monte de coisas, mas se faltar uma, se faltar a nossa boa vontade, o nosso interesse, nós vamos ficar com fome. Tudo aqui é aprendizado. Deus não pode nos dar algo, um fardo mais pesado do que as nossas forças. Então, se nós estamos carregando um fardo doloroso, segundo o próprio Jesus, ele não é maior que nós, senão ele nos esmagaria. É que às vezes nós não encontramos ainda em que cantinho da nossa consciência, que cantinho da nossa alma está essa força que nos faz seguir adiante, que nos fará seguir adiante. Mas ela está dentro de nós. Nós não estamos sozinhos. Precisamos reconhecer nesse Deus que nós tanto falamos, o Pai amoroso que nos protege e nos fortalece. Reconhecer nesse Deus o companheiro que nos trouxe para a terra e ilumina os nossos dias e que nos prepara. Ser religioso, ou seja, entender das coisas de Deus, não significa ser tolo e não significa que estamos atrasados no tempo ou fora de moda. Significa que estamos lentamente nos afastando da dor. Significa que cada vez vamos precisar menos das provações, das expiações. Isso significa. Então vamos aproveitar esse momento. Na leitura das cartas, não vamos ficar procurando os detalhes, porque nós, na maioria das vezes, nós não conhecemos as pessoas, mas vamos entender o sentido. Nós vamos ficar pensando, olha, eu não recebi, meu ente querido me esqueceu. A gente sabe que não é assim, mas é crível analisar que nós estamos um para todo o resto. É um médium só. Nós não vamos conseguir fazer todas as fichas, transformá-las em cartas. Eles até queriam, com certeza, todo mundo quer escrever para os seus entes amados. Eu aprendi que em todas as sessões, aqueles que estão encaminhados nas colônias, vêm para aprender, vêm para visitar os seus familiares, porque muitas vezes em casa não encontra o clima favorável que encontro aqui. Muitas vezes em casa a nossa emoção está muito tumultuada, a gente não para, a gente não reflete, a gente não se equilibra para que o ente amado possa se aproximar de nós. Nós não vivemos quietos, ou é uma música muito alta, ou conversamos o tempo todo, ou nos deprimimos. Qual é o momento que nós vamos tornar favorável para que aqueles que nos visitam possam realmente se aproximar da gente? Como é que a gente recebe uma visita? Nós nos preparamos para isso. Se é uma visita querida, mais ainda. É assim que nós recebemos nossos entes amados, com carinho, reservando um momento para eles, fazendo um momento de introspecção, acalmando o íntimo, para que eles possam falar conosco. Aí nós vamos dizer, mas eu não ouço, mas pode sentir. E muitas vezes deixamos de sentir porque não paramos para isso. Tornamos o momento
que seria favorável. Triste, quem lê o livro Nosso Lar, no capítulo em que o André Luiz, o Espírito, vai visitar a sua família, a Zélia e os filhos, ele encontra o segundo marido dela, doente, ele auxilia. Uma filha só lembra dele naquele momento, e os outros irmãos, para não ferir o companheiro da mãe, preferem não ficar falando. Não que eles não gostassem do pai, mas que eles entendiam que aquele momento, ele debilitado, não era adequado para ficar falando do companheiro, do pai deles, né? Perto do outro irmão. Mas uma só, que estava voltada à prece, que estava começando a estudar o Espiritismo, consegue captar a sua presença. Por quê? Porque ela se preparou para isso, ela desejou isso, ela queria isso. Tanto ela como a empregada da casa que registra esse fato, porque eles estavam preparados. Então nós podemos sim ter mais contatos com os entes queridos, mas é preciso que a gente se prepare para isso. Primeiro que entenda o que acontece, para não achar que qualquer vento é a presença do ente querido, que qualquer sopro, que qualquer árvore que balança seja isso, porque é racional isso. É racional. Se nós estudarmos os livros dos Espíritos, nós vamos ver coisas que os Espíritos não fazem, não se interessam a fazer. Então é preciso entender. Antes de termos alguém no mundo espiritual próximo, nós podíamos nos dar o luxo de seguir a vida fazendo qualquer coisa sem se preocupar com a espiritualidade. Mas agora é importante, é imperioso que a gente aprenda a conviver com os mecanismos da vida eterna. Até porque quando chegarmos lá, também haveremos de querer comunicar e transferir os nossos recados, nem que for para dizer, olha, era tudo verdade. 2 palavras. Vamos refletir e nos preparar para isso, respeitosamente. Que Jesus nos abençoe e nos promova sempre muita paz, que é através da paz que nós vamos encontrar a nossa felicidade, que nós vamos crescer, que nós vamos nos equilibrar. Sem paz interior, a gente não faz nada. Porque até mesmo o amor, o grande amor, se a pessoa não tiver paz, ela vai conviver com ciúmes, com desequilíbrio, com excesso de apego. Até mesmo a caridade, se a gente não fazê-la com os pensamentos de paz, nós vamos atropelar aqueles que precisam de nós. Vamos ser ansiosos, apressados. Qualquer gesto nosso, se não for envolvido pela paz, certamente não estaremos cumprindo a nossa missão e não estaremos atingindo aquilo que realmente queremos. Então, antes de qualquer coisa, a paz. É ela que governa as nossas vidas. Que Jesus nos abençoe.